Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei qual o horário que você vai estar ouvindo este vídeo, mas gostaria de deixar uma palavra da Bíblia, né, da palavra de Deus, nesse dia todo especial que é o dia do amigo. Provérbios 17:17, que diz assim: em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. E nós vemos aqui também na palavra do Senhor que em 1 Samuel 18 nasceu entre Davi e Jonatas uma amizade tão profunda, né? Que eles fizeram até uma aliança, né? Porque Jonas o amava como sua própria alma. Jonatas amava Davi de uma forma tão grande como um amigo é capaz de amar. E ali, quando seu pai, Saul, se investiu contra Davi para matar Davi, para tirar a vida de Davi, a palavra do Senhor diz que Jonatas, ele veio a interferir, ele veio defender Davi. É assim a verdadeira amizade. Quando nasce uma amizade entre um homem e uma mulher, ou entre um homem e um homem, ou entre uma mulher e uma mulher, você vai para um lugar e conhece a pessoa, você se torna amigo dela, faz uma amizade com ela. E aquele amigo sela esta aliança, né? E em todo tempo ele vai estar te amando, vai estar com você, vai querer o seu bem, vai estar ao seu lado. Esta é a verdadeira amizade, é aquele que ora por você, que ajuda você, que está contigo, seja nos piores momentos da sua vida. Essas são a verdadeira amizade. E Deus preparou para Davi o Jonatas, né, o filho de Saul, para ser amigo de Davi, porque Davi, ele veio do campo, né, ele veio do sítio, da fazenda, e foi parar aonde? Dentro de um reinado, dentro de um, né, de um reino. Então ele não tinha com aquele tipo de vida, mas Deus preparou o próprio filho do rei para ser amigo de Davi. Ainda que todo lugar, irmãos, que Deus nos coloca, Deus sempre vai preparar alguém para estar do nosso lado, para nos ajudar, para, né, estender as mãos no momento mais difícil da nossa vida. E o momento em que Davi, ele acaba passando por um momento difícil, foi quando ele foi aclamado após vencer o gigante, chegou na cidade, o povo começou a aclamar ele, né, dizer que ele venceu 10 milhares de milhares, né? E então Saul criou uma ira, uma raiva contra Davi, a ponto de querer matá-lo. Mas Jonatas, o filho de Davi, foi lá, né, o filho de Saul, melhor dizendo, vai lá e defende Davi, e vem e livra Davi. Então nós vemos que essa é uma amizade muito linda, ainda que muito, né, leva esse tipo de amizade para o outro lado, sendo que não tem nada a ver. Mas esta é uma amizade que o próprio Deus preparou, né? E tão grande era o amor de Jonatas para que ele defendia Davi, que ele estava com Davi, que ele ajudou Davi a escapar da ira do rei. É assim o verdadeiro amigo. Nós vemos também uma outra passagem da Bíblia de uma amizade linda que o próprio Deus preparou. Nós vemos na passagem de Ruth, a palavra do Senhor diz aqui no livro de Ruth, que Noemi, ela foi para outra cidade, porque a cidade que ela vivia entrou, irmãos, um momento difícil, né? Um momento de fome. Entrou um momento de angústia naquela cidade onde ela vivia. O seu esposo pegou a família e foi para outra cidade, para que livrasse da fome. E quando chegaram lá em outra cidade, a palavra do Senhor diz que lá Noemi, ela veio, os seus filhos veio a se casar, teve suas esposas, né? Ela tinha 2 filhos e eles se casaram, tiveram suas esposas. Mas veio ali um momento difícil na vida de Noemi. E na vida de Noemi, ao passar por esse momento difícil, ela acabou perdendo seu esposo, perdendo seus 2 filhos. E para ela tinha acabado tudo. Ela não tinha mais ninguém por ela naquele lugar.
Mas mal sabia ela que o Senhor tinha preparado uma amizade, uma pessoa que a amava de coração, com sinceridade, com amor fraternal, com amor infinito por ela. E na despedida, na volta dela para a casa dela, de volta para as terras dela, ao saber que a terra agora já produzia, que já ia ter como ela sobreviver na terra que outrora estava lastrada pela fome, ela decide voltar. E a palavra do Senhor diz que ela, quando foi despedida das suas noras, uma resolveu ficar mesmo, não, tá tudo bem, eu vou ficar aqui, não vou não, vou ficar, e ficou com a família, né, a qual Deus havia preparado no momento de angústia, porque ela viu a angústia que nada, ela viu, irmãos, como é difícil alguém que amava tanto. Então ela ficou do tempo ao lado de Noemi, e essa amizade criou-se entre elas, de um que Ruth amava aquela mulher, amava ela como se amasse a sua própria mãe. E a palavra do Senhor diz que ela fala aqui no Ruth capítulo 1, no versículo 16, diz assim, olha, disse porém Ruth, não me inste para que te deixe e me afaste ao pé de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então nós vemos a amizade, o amor, a comunhão de Ruth para com a sua sogra Noemi. E nesta humildade, neste amor, e nessa união, nessa amizade, era o próprio Deus que havia preparado para Noemi alguém que a ajudasse, né? Ali se nascia uma irmã, ali se nascia, né? Como diz o livro de Provérbios 17, na angústia nasce um irmão. A amizade se torna uma amizade fraternal de irmãos, né? Como se fosse um irmão. Nós vemos Davi e Jonatas, era como se fossem irmãos. Nasceu ali um irmão. Noemi e Ruth nasceu ali uma irmã, pela amizade que o Senhor havia preparado entre elas. E não só essas duas passagens da Bíblia, ainda a palavra do Senhor diz que Lázaro, né? Quando Lázaro, o irmão de Marta e Maria, veio a morrer, a Bíblia diz no livro de João, capítulo 11, que no livro de João, capítulo 11, né? A Bíblia fala que estava enfermo um certo Lázaro de Betânia, né? E cujo irmão dela, de Marta e Maria, o nome dele era Lázaro. E ele era, né, pessoas que andavam com o Senhor Jesus, que o Senhor estava sempre na casa deles, que Jesus era bem recebido. Então nasceu entre eles uma amizade. E aquela amizade entre Marta, Maria, Lázaro e Jesus veio servir depois, irmãos, para quê? Para que depois, quando Lázaro ficou enfermo, disseram para eles, mandaram, pois, suas irmãs dizer ao Senhor, eis que está enferma quem tu amas, né? A amizade de Jesus entre Marta, Maria e Lázaro era uma amizade que naquele momento de angústia, Jesus tornou-se irmãos dele, pelo amor que Jesus tinha por aquelas três pessoas, e fez deles, irmãos, irmãos, né, de Jesus. Era como se te tornasse um irmão dele, o irmão mais velho. Então, quando veio a angústia da morte, a angústia da perda, a angústia da enfermidade, a angústia do momento difícil que elas estavam passando ali também, mandou então chamar Jesus para quê? Para que ele pudesse vir socorrê-las. E como um irmão mais velho, um irmão que o ama, que tem o maior prazer de ajudar, né? O irmão mais novo, Jesus vai. Mas quando Jesus vai, já era depois de 4 dias, né? E ele mesmo assim foi. Ele não deixou de atender o pedido de Marta e de Maria.
Por quê? Porque o amor transforma. O amor de um amigo faz você ajudar sem olhar a quem, sem olhar, né? O Senhor fala que nós devemos amar até os inimigos, quanto mais os nossos amigos. E na angústia, irmãos, nós temos eles como irmãos. Nós não podemos, entre os irmãos na igreja, não podemos ser inimigos dos nossos irmãos, porque no momento das lutas, das batalhas, das dificuldades, é amando uns aos outros que quando vier a luta, vier a angústia, eles são os nossos irmãos, é o parente mais próximo que nós temos, né? É a pessoa mais próxima. Talvez sua família está tão longe, está lá do outro lado do mundo, ou até mesmo em outro estado, mas com aquela amizade que você tem com a irmã dentro da igreja, aquela comunhão, aquele amor entre si, quando você necessita no momento da sua angústia, aquelas pessoas que vão te socorrer. Então Jesus estava tão distante, mas ele tinha um amor tão grande pela vida de Lázaro e das suas irmãs que ele veio atender a elas. E ele veio estender as mãos, porque na angústia nasceu o irmão. Ele se colocou no lugar. Quando Lázaro veio a morrer, ele se colocou no lugar de Lázaro, de Marta e Maria. E sentiu a angústia que elas estavam sentindo, a perda do seu irmão. Quando o rei Davi foi atacado pelo rei Saul, Jonatas, que era o seu melhor amigo, se colocou no lugar dele como se fosse ele, ou seja, se tornou um irmão, como se fosse do próprio sangue e como se estivesse sendo atacado também pelo seu pai. Quando Noemi veio perder o seu pai, o seu marido, os seus filhos, Ruth se colocou no lugar de Noemi. Ela o amava tanto que ela se colocou, ela sabia, ela sentia a mesma dor que Noemi estava sentindo, ela também estava sentindo. A mesma angústia que Noemi estava sofrendo, ela também estava sofrendo, porque não foi só Noemi que perdeu o amor da sua vida, foi Ruth também perdeu. Então ela se colocou. Então nós vemos aí 3 exemplos de amizades que na angústia se tornaram irmãos. Para um ajudar o outro, para um socorrer o outro, para um estar ao lado do outro. Nós vemos também que quando Jesus estava indo para o monte para ser crucificado, no meio da estrada, quem veio ajudar ele? José de Arimateia. E a palavra do Senhor fala que José de Arimateia era um dos que procurava Jesus toda noite, estava sempre com Jesus. Ele sempre ia em busca de Jesus, sempre estava ouvindo as palavras de Jesus, ou seja, tinha uma amizade com Jesus. José de Arimateia, ele tinha amizade com Jesus. E no momento da angústia que Jesus passou, para carregar aquela cruz tão pesada que era o meu, o seu, o nosso pecado que estava ali naquele madeiro, José de Arimateia entrou naquela estrada, tomou a cruz de Jesus e carregou por ele, ajudou ele a carregar a cruz. É para isso que serve os verdadeiros amigos. No mundo espiritual, no mundo, né, seja qual for a situação, nós temos que ter essa amizade. E essa amizade tem que ser uma amizade pura, sincera, uma amizade fraternal. Não é uma amizade carnal, não é uma amizade conjugal. Aqui está se relacionando à amizade fraternal, amizade que pode nos fazer tornar irmãos. Como se você ajudasse aquela pessoa, como se estivesse ajudando alguém da sua própria família, do seu próprio irmão, do seu convívio. Então nós temos que ter essa amizade. E essa amizade fraternal, ela vem do Senhor. Em todo tempo que a palavra fala de amizades entre um e outro, é amizade que o próprio Senhor prepara. E eu tenho certeza que na sua vida não é diferente. Deus preparou também um amigo, uma amiga para estar contigo nas lutas, para chorar com você, para orar com você, para te ajudar, para levantar você, para, fazer com que você seja um irmão sempre presente, dando as oportunidades de você socorrer, estender as mãos e fazer com que aquela pessoa se sinta acolhida como se fosse da sua própria família.
Esta é uma amizade, e a amizade que vem do Senhor é uma amizade, irmãos, abençoada, é uma amizade que é bênção na nossa vida. E a palavra do Senhor diz, né, que tem muitas outras amizades que nós vemos em comunhão, né, um socorrendo o outro. A palavra do Senhor Jesus diz que é bom que tenha dois, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. É bom que estejamos, irmãos, em comunhão com os nossos irmãos, numa amizade sincera, fraternal, uma amizade cheia de amor de Cristo Jesus, abençoados por Deus, para que nós possamos socorrer os que está caído e quando nós estivermos também alguém nos socorrer, porque aqui, né, o que a mão direita faz, a esquerda não pode saber, mas lá na frente, o que você fez hoje, o Senhor vai trazer uma forma de recompensar você por isso que você fez lá atrás. Então, vamos ter em nossas vidas o amor fraternal, a amizade fraternal, a amizade entre irmãos, uma amizade que vamos amar na amizade e na angústia sermos os irmãos dos que necessitam da nossa ajuda, da nossa, uma palavra amiga, uma oração. Porque às vezes nós não sabemos como fazer alguma coisa pela pessoa, mas nós sabemos dobrar o joelho e falar para o Papai do Céu que foi Ele que proveu, foi Ele que preparou aquela amizade. Então nós vamos orar a Ele, Ele vai preparar uma maneira de ajudar aquela pessoa. E na angústia se tornaremos irmãos, né? Na angústia se tornaremos o ajudador. Tem as amizades que se tornaram as inimizades também, né? Teve inimizades no passado que trouxe foi sofrimento, mas essa amizade que eu estou falando aqui é de pessoas que em todo tempo amou e fez-se irmão na angústia. Jonatas amou Davi em todo tempo. Enquanto ele era vivo, enquanto ele vivia, ele foi um amigo tão íntimo, tão próximo de Davi, que a palavra do Senhor diz que depois que Jonatas morreu, que houve uma guerra, e o filho de Jonatas foi levado para Lodebar, coxo de um pé, não sabia fazer, não conseguia andar, não conseguia trabalhar, até quando Davi se tornou rei e logo soube desse menino, desse homem que já estava lá em Lodebar, descobriu que Jonas tinha um filho que estava numa situação caótica, numa situação difícil, e ele disse: olha, já que tem esse rapaz, traz ele para cá, ele vai comer na minha mesa, porque eu fiz um pacto. Eu fiz um pacto com Jonatas, que eu iria ajudar, que eu ia abençoar todos da casa dele. A amizade, irmãos, de Deus, ela só traz bênçãos, nós só vamos abençoar. Davi, com esta amizade com Jonatas, após a morte de Jonatas, ele abençoou a casa de Jonatas. Ele abençoou a casa, né, de Jonatas através do filho de Jonatas que estava lá, ó, na pobreza, na miséria. Então, essa amizade que vem de Deus, Deus provê, irmãos, o melhor para nós socorrermos os nossos irmãos, os nossos amigos em Cristo. Então nós temos que aceitar de Deus as amizades que Ele apresenta para nós. Sabemos que Jesus andava com poucos. Ele andava com muitos, mas na hora do íntimo, na hora de estar dentro da casa, de comer à mesa, de saciar a fome, de estar ali, ele tinha poucos amigos ali. Mas isso não queria dizer que ele não amava as outras pessoas, ele amava, mas a amizade que tornou o irmão dele, que fez com que se tornasse irmão dele, estava sentado com ele à mesa, e ali foi para sempre aquela amizade. Então houve aquela amizade de Jesus com os discípulos, né, com os 12, a amizade de Jonatas com Davi, a amizade de Ruth com Noemi, a amizade de Jesus com Lázaro, e também com José de Arimateia, e também com Nicodemos, porque Nicodemos toda noite ia lá ter com Jesus, e para você ter com uma pessoa, né, com ela, você tem que ter uma amizade com ela, você não vai ficar indo ter com um estranho todo dia,
se ele é um estranho. Não, você vai porque você tem uma amizade, você tem uma comunhão, você tem uma fraternidade com aquela pessoa, você considera ela na sua vida, então você está sempre ali, né, com aquela pessoa. E ali nós vemos que Nicodemos ia toda noite buscar algo de Deus. Ele não podia estar lá porque ele fazia parte de uma sinagoga e a sinagoga daquele povo era contra Jesus, mas de noite no secreto ele ia até com Jesus. Então ele tinha uma amizade com Jesus. Então nós temos que ter essa amizade com os nossos irmãos da igreja, temos que ter essa amizade fraternal com aqueles que o Senhor nos apresenta, temos que ter essa amizade com o nosso Senhor Jesus Cristo, mais ainda, numa intimidade mais ainda com Ele, porque em todo tempo Ele nos ama e na angústia Ele é o nosso irmão. Em todo tempo Ele está ao nosso lado e na angústia Ele nos socorre. Então nós temos que preservar a amizade do Senhor em nossa vida, porque se nós, irmãos, amar o Senhor Jesus e amar a Deus sobre todas as coisas, nós vamos amar o nosso próximo e vamos ter ele como nosso irmão. Amém? Então, esta é uma mensagem para este dia todo especial, o dia do amigo. Que Jesus venha ser o seu amigo em todo o tempo, que Jesus possa estar contigo em todos os momentos, por onde quer que tu andares, e que você seja amigo dos irmãos, das irmãs em Cristo Jesus, que não sejamos apenas membro de um corpo, né, de uma igreja, mas que nós sejamos amigos e que sejamos, né, um amigo fraternal, um amigo que na angústia nos tornamos irmãos dessas pessoas e que eles também sejam para nós irmãos através de uma sincera e pura amizade. Que o Senhor abençoe você, que o Senhor prepare a melhor amizade que tem para você não se sentir sozinho, não se sentir angustiado. Quantas vezes você está aí cercado de multidão de gente, mas se sente abandonado, sozinho, rejeitado. O Senhor vai preparar uma amizade que vai te ajudar. Vai preparar alguém que vai ser seu melhor amigo, sua melhor amiga e que vai te tirar desta angústia, porque a companhia, irmãos, a Bíblia mesmo fala, é melhor que estejam dois, porque se um precisar, o outro está ali para apoiar, vai te ajudar a sair dessa. Deus vai preparar alguém. Deus vai colocar um verdadeiro amigo no seu caminho. Deus vai preparar uma amiga no seu caminho, minha irmã. Uma amiga de oração, uma amiga que jejua, que consagra, uma amiga que te dá bons conselhos. Você que está aí perdido no mundo dos vícios, Deus vai preparar um amigo que vai te dar maior força para você se livrar desta. Porque o nosso Deus é o Deus que provê a melhor amizade que o homem possa ter na terra. Nós vivemos na terra, irmão, mas nós não podemos estar só. A Bíblia fala que o homem não pode estar só. Nós vemos que lá no início do mundo, quando o Senhor criou o jardim do Éden, o Senhor preparou uma esposa para Adão, além de que uma amizade, né? Uma amizade que o Senhor disse, não é bom que ele esteja só, e preparou uma esposa para ele, foi uma amiga. E que o Senhor faça a tua esposa ser sua melhor amiga. E que o Senhor faça teu esposo, irmã, ser o seu melhor amigo. Porque às vezes contamos com tantos amigos, mas dentro da nossa casa não temos alguém, né? Tem pessoas, mas não são nossos amigos. Isso é a verdade. Não nos ouve, não nos ajuda, não nos aconselha. E aí, às vezes, você vai buscar em quem? Nas amizades do mundo, nas amizades lá fora. E a amizade lá fora não tem nada de bom para oferecer. Então Deus vai transformar o teu esposo no seu melhor amigo. Deus vai transformar o seu filho no seu melhor amigo. Deus vai transformar a sua filha na sua melhor amiga. Deus vai transformar a sua esposa na sua melhor amiga. Para que vocês possam, na angústia, ser irmãos, um ajudando o outro, um socorrendo o outro, um levantando o outro que estiver caído, e assim será a tua casa, a tua família e a tua vida fraternal. Amém? Que Deus os abençoe, que o Senhor possa falar muito mais em vossos corações. Esta é uma mensagem de Deus e eu desejo a todos vocês um feliz dia do amigo e que as bênçãos do Senhor vos enriqueça em tudo. Amém?
Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.